Muito boa tarde. Do estádio para o estúdio está de regresso com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Boa tarde, Sebastião. Bem-vindo ao estúdio da Sinal TV. Vamos começar pela análise à 20ª jornada do Desportivo de Chaves, que empatou em casa na estreia de Campelo. Bem, há que dizer que o resultado no final dos 90 minutos até se pode aceitar, e aceita-se, mas sendo certo que a haver um vencedor, esse teria que ser o Desportivo de Chaves, porque teve mais e melhores oportunidades que a equipa do Benfica. Mas foi um jogo competitivo, um jogo bem jogado, com momentos bem jogados, em que ambas as equipas foram à procura da vitória, e a prova disso é que houve 3 remates que foram bater aos ferros. Eu diria mesmo que foi demasiada pontaria, por isso mesmo não houve golos nesta partida. Um jogo em que o Chaves entrou bem, mas a primeira grande oportunidade é da equipa do Benfica. Um remate cruzado de Diogo Mendes, com a bola ainda a bater no poste direito de Paulo Vitor. O Chaves reagiu, penso que Bacci teve uma boa situação, mas Sandro Cruz opôs-se e impediu os festejos do jogador do Chaves, sendo certo que a partir deste lance dos 13 minutos o Chaves passou a assumir as despesas do jogo, passou a ser a equipa de sinal mais e goza de uma grande oportunidade num remate em arco de João Reis, que poderia ter dado golo, não deu golo, mas na recarga penso que Bacci estava em excelente posição para fazer um golo e Bacci não teve arte nem engenho para bater o guarda-redes Sevilar que nos últimos jogos tem sido o guarda-redes preferencial de Nelson Veríssimo. Até o final da primeira parte, diria que as defesas, apesar das várias tentativas, quer do ataque do Chaves, quer do ataque do Benfica, as defesas superiorizaram-se aos ataques e acabou por ser com naturalidade que o jogo chegou ao intervalo com o nulo. Nos segundos 45 minutos, penso que o intervalo fez bem ao conjunto de Vítor Campelos. O Chaves entrou agressivo, entrou afoito, entrou claramente à procura do golo. E há 2 situações flagrantes em que podes ter chegado ao golo. Primeiro, aos 51 minutos, um grande lance de envolvimento ofensivo entre a ala direita do Desportivo de Chaves, com Bacci a tirar um belo cruzamento. E depois penso que Jonathan Toro podia e deveria ter feito gol. Solto de marcação. Sim, está completamente solto, o Sevilar está batido e penso que o internacional hondurenho do Desportivo Chaves teria que fazer melhor. Depois há uma certa infelicidade do Desportivo Chaves num remate de João Teixeira, aos 53 minutos, a bola vai ao poste e caprichosamente com o Sevilar batido, a bola percorre praticamente a linha e vem ter com o Sevilar. Eu diria que nesta boa entrada do Desportivo de Chaves, a equipa do Benfica sentia algumas dificuldades em acercar-se do meio campo ofensivo do Desportivo, do meio campo defensivo do Chaves, ou se quiseres, do último reduto defensivo da equipa de Vítor Campelos. Mas a primeira vez que lá chegou com bastante perigo e só não chegou ao golo porque há uma intervenção excepcional de João Correia a um remate de Tiago Araújo. Eu diria que João Correia tirou o golo à equipa do Benfica. Foi na hora certa, foi na hora certa. Certo. É um remate que se as pessoas verificarem nas imagens televisivas, não fosse o corpo de João Correia dar o corpo ao manifesto e entregar o corpo às balas, provavelmente o remate do jovem Tiago Araújo teria chegado ao fundo das redes do Desportivo de Chaves. O Chaves ainda teve uma excelente oportunidade num lançamento lateral de Roberto, inteligente, da forma como ele colocou a bola com rapidez em Jonathan Toro. Toro apareceu isolado sobre a meia esquerda, mas também não teve arte nem engenho para bater o guarda-redes, o internacional belga Sevilar. Diria que esses foram os 70 minutos em que o Chaves esteve por cima da partida, num jogo equilibrado, mas com ligeiro domínio do conjunto transmontano. Mas a partir daqui penso que o jogo esteve muito encaixado, com as equipas a procurar, é certo, chegar à vitória, mas uma clara superioridade das defensivas sobre os ataques. De tal forma que nos últimos 20 minutos, olhando para os apontamentos, não há nenhum lance de realce a destacar. Por isso penso que no fim dos 90 minutos o resultado se aceita, um resultado que não é aquele que os adeptos dos Chaves e que todos nós queríamos, mas temos que aceitar e certamente foi, na minha perspectiva, até tendo em conta os resultados que se verificaram ontem, até porque ainda vai haver um jogo amanhã que pode também ajudar isso, foi um resultado, um passo atrás do Desportivo Chaves, neste objetivo de pelo menos entrar no pódio da Liga SABSEG, e diria que a margem de erro do conjunto dos valentes transmontanos
é praticamente nula até ao final do campeonato. Este também não era um adversário fácil. Trocou de treinador no início do ano, logo no início de janeiro, e ainda não conheceram o sabor da derrota. Não, as equipas B quer do Porto, quer do Benfica, são boas equipas. Eu diria mesmo, ainda ontem estava à conversa com gente do futebol e, na minha perspectiva, provavelmente a equipa que melhor futebol pratica nesta Liga SAF-SEG está em último lugar, que é o Futebol Clube do Porto B. E são equipas que têm potencial. O Benfica não faz a regra, é um Benfica um pouco diferente daquilo que o Chaves defrontou na primeira volta. É bom recordar, por exemplo, não tem Daniel Anjo, nem tem o Gonçalo Ramos, que era a grande estrela da equipa, mas é uma equipa com miúdos com grande qualidade. Repara, ontem jogou com David Tavares, um jogador que teve esta época emprestado no início da época, a primeira parte da época ao Moreirense, não foi feliz, regressou, mas é um jogador que se nota que tem qualidade acima neste plantel. Tem o Tiago Araújo, que é um belíssimo jogador, o médio-ala esquerdo, embora ontem não tivesse dado muito nas vistas. Tem o Tiago Veia, tem o Vukovic, o médio jugoslavo. Tem, de facto, um enorme potencial. Tem o Morato, um jovem central brasileiro que já fez parte da equipa principal, ou pelo menos Jorge Jesus já o convocou uma ou outra vez para os trabalhos e mesmo para jogos oficiais. Tem Sevilar, que nesta fase difícil que o Benfica atravessou, chegou a ser titular da equipa principal. É uma equipa normalmente recheada de grandes valores, grande potencial, e acredito mesmo que muito daqueles miúdos que nós vimos ontem jogar aqui no Engenheiro Manuel Branco Teixeira é gente que vai fazer carreira no futebol. Sendo certo que nisto depois depende muito deles, depende muito da capacidade mental. E até da evolução que eles possam ter agora. Sim, mas há gente com grande qualidade. Ontem, por exemplo, entrou em Baró, um jogador que, de facto, que na primeira volta no Desportivo Chaves, lá no complexo do Seixal, deu muito o que fazer, mas é como tu dizes, é de facto uma equipa com enorme potencial, esta equipa do Benfica B, e como tu disseste bem, é uma equipa que não perde há 7 jogos, é tantos quanto aqueles que Nelson Veríssimo tem à frente desta equipa, ele que substituiu Renato Paiva. É uma série engraçada, uma série bonita, que eu espero ver também que este ano que o Desportivo Chaves ainda consiga essa série, se de facto ainda querem sonhar ou queremos sonhar com a possibilidade de entrarmos no pódio, porque eu olho para o percurso do Chaves e olho para o percurso de várias equipas que se encontram nesta competição, e o Chaves o máximo que conseguiu foi estar 3 jogos sem... Ainda bem que falas nisso, Sebastião, e vamos exatamente focar-nos nesse ponto. Vítor Campelo acabou de chegar ao Desportivo de Chaves e ontem no final do jogo disse exatamente isso na sala de imprensa, que ainda acredita e é com esse objetivo que está no Desportivo de Chaves. Surpreendeu-te esta mudança de treinador, a saída de Carlos Pinto logo depois de uma vitória na Póvoa de Varzim? Bem, o timing da saída de Carlos Pinto surpreendeu-me. O timing da saída, eu diria que seria mais natural para mim que o Carlos Pinto tivesse saído, por exemplo, há um mês e meio atrás. Ou até mesmo na derrota caseira com o Feirense, que é um adversário direto. Sim, e ainda estava aberto o mercado. Sim, na altura em que sai o Feirense, o mercado já fechava 2 dias depois. Já não estava, foi há 15 dias. Fechava na segunda-feira, jogou-se no sábado. Mas de qualquer das formas seria extremamente difícil para qualquer... Mesmo que o Chaves fizesse aí a mudança seria difícil. Eu apontaria mais... O timing não te surpreendeu, Tatão? Só o timing da saída. O timing da saída surpreendeu-me, a saída de Carlos Pinto. Ainda não sei quais são as razões que estão subjacentes a esta tomada de decisão da administração do Desportivo Chaves, mas quero crer que a administração fez tudo para defender os interesses do Desportivo Chaves. Aliás, penso que é essa a postura que tem tido ao longo destes anos à frente do Desportivo Chaves. É certo que as coisas não têm sido sempre feitas da melhor forma, ou se quisermos, de forma a dar continuidade positiva, mas pelo menos há um fator que eles fazem. Tomam decisões, bem ou mal tomam decisões. E não é fácil tomar decisões, sobretudo numa equipa de futebol e que vive muito da paixão, vive muito da emoção, nunca vive nunca é fácil e não agrada a toda a gente. Não, é evidente que as decisões nunca agradam a toda a gente no futebol. E esta foi mais uma que tem, ou pessoas que já ansiavam por esta saída, mas também há gente contra a saída, curiosamente por causa do timing. Não pela saída, mas sim pelo timing. E que tens a dizer sobre a aquisição
do novo treinador? Deixa-me só dizer, relativamente ao timing, eu faço, como tu sabes, embora não seja muito ativo, muito ativista nas redes sociais, digamos que gosto de ir ver o que é que as pessoas escrevem lá. E não deixa-me de surpreender que as pessoas que pediram, algumas das pessoas que pediram insistentemente a saída de Carlos Pinto, são as primeiras a criticar esta opção. É melhor decidirem-se, ou sim ou não. Óbvio que a decisão, se me perguntares a mim, se eu tivesse o poder de decisão, seria Vítor Campelos a decisão? Provavelmente não. Ou seja, muito provavelmente não seria a minha primeira opção. Mas depois também temos que ver o mercado, temos que ver, isto é como um casamento, para haver um casamento tem que haver interesse de vontades, conciliação de vontades. E às vezes não é fácil os acordos nesta fase do campeonato. Sim, não é fácil, até porque os treinadores também têm uma carreira para gerir, tem tudo uma manóplia de fatores à sua volta que eles têm que levar em consideração. Agora, deixa-me aplaudir a coragem que teve Vítor Campelos em assumir o Desportivo de Chaves e, sobretudo, a coragem que ele ontem desassombradamente disse que veio para Chaves para subir de divisão, depois de um empate de certa forma comprometedor, até porque ainda não havia o jogo do Feirense, mas tudo indicaria que o Chaves poderia ficar, como de facto se veio a confirmar, a 9 pontos da equipa de Santa Maria da Feira. Eu diria que na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, o Chaves ficará a 8 pontos do lugar de acesso ao play-off, porque na melhor das hipóteses o Estoril terá que perder pontos em casa, 2 pontos, terá que perder forçosamente os 3 pontos em casa com o Académico de Viseu, e o Estoril neste momento está a 8 pontos de distância dos Chaves. Portanto, é preciso ter muita coragem para assumir. Mas também deixa-me dizer que Vítor Campelos nada tem a perder neste desafio e tudo a ganhar. Porquê? Porque ele já apanha, e como ele ontem também frisou na comboio em andamento. Está o comboio em andamento, já, e de facto, ele veio apostar, se calhar, provavelmente também, de certa forma, para aparecer, também, para dar, e fazer um trabalho positivo para, de certa forma, criar uma nova imagem do seu trabalho. Eu aplaudo a coragem que ele teve, que não é fácil. E o Chaves é um clube apetecível. Tenho algumas reticências em confirmar isso. É um clube com história, é um clube apetecível, é um clube que se assumiu candidato e tem um plantel... Sim, mas nós temos que ver as circunstâncias, e as circunstâncias, como diz o poeta, circunstâncias faz o homem. Se o Chaves fosse assim um clube tão apetecível, provavelmente não teria algumas negas que teve. E também. Tu sabes, e os espectadores sabem, que a primeira opção do Desportivo Chaves era Sérgio Vieira. E se fosse um clube assim tão apetecível, o Sérgio Vieira provavelmente não recusaria o Desportivo Chaves. Sendo certo que aqui também temos que colocar outro fator na equação. O Sérgio Vieira vem de um mau campeonato, ou se fizermos de uma má fase positiva, e os treinos têm que gerir a tal carreira desportiva. Depois também dizer-te que no mercado não vejo grandes treinadores que se enquadrem no Desportivo Chaves. Quando ouço falar, por exemplo, em João Pedro Sousa, muitos daqueles que falam nunca ouviram sequer jogar no Desportivo Chaves, ele foi um jogador importante na segunda subida do Desportivo Chaves. As pessoas esquecem-se que, por exemplo, João Pedro Sousa ganhava qualquer coisa como 30 mil euros por mês no... 300 mil euros época. 300 mil euros época, 30 mil euros por mês no Famalicão. Esquecem-se, por exemplo, e eu não vou revelar aqui o nome, que houve um treinador que eu não vi fazer rigorosamente nada até o momento e que pediu 20 mil euros por mês ao Desportivo de Chaves. Se calhar pensa que o Chaves é uma mina. Agora, obviamente, é um treinador que eventualmente, e ontem dizia-me o empresário de futebol, Sebastião, mas é que muitas vezes os treinadores estão a pensar em ganhar e estão a pensar no mercado exterior. Sim, estão a pensar no mercado exterior, mas a 20 mil euros na segunda liga, não deve haver muitos treinadores a ganharem isso, e certamente que nem o rei das subidas ganhava isso quando subiu o Desportivo de Chaves. Muito bem, Sebastião. Falamos deste bocadinho a tua análise sobre a saída de Carlos Pinto, a entrada de Vítor Campelo, e podemos começar exatamente por aí. Que nota dar ao treinador do Desportivo de Chaves no jogo de ontem? Nota 3 para Vítor Campelos. Eu não posso penalizar um treinador que chega há 3 dias, que ainda não teve tempo, tem 3 unidades de treino, ou 3 treinos em linguagem corrente, que não pode alterar tudo de um dia para o outro. Obviamente que vai tentar introduzir as suas ideias, paulatinamente, mas não é em 3 dias que os jogadores conseguem assimilar. E deixa-me dizer que também fico surpreendido quando vejo pessoas a dizerem que já se nota diferença com a entrada de Vítor Campelos. Isso é praticamente impossível. Não teve tempo.
A diferença que pode ter existido é que ele alterou, de facto, o Chaves na última jornada na Póvoa de Varzim, jogou num 4-2-3-1. E ele ontem o Chaves jogou, na minha opinião, num 4-3-3. E as rotinas são... Nítido. Foi 4-3-3. As Reparado, rotinas- no sítio onde nós estávamos, deu É para ver que era 4-3-3, com o Toro um pouco mais a ser o segundo homem a fazer a pressão daquilo que... jogava atrás do ponta de lança, mas da forma encaixado no meio campo. Da forma como o Chaves jogou na Póvoa de Varzim. É obviamente que esse 4-3-3 tem rotinas diferentes do 4-2-3-1. Claro que isso, os jogadores também são seres inteligentes, também se adaptam facilmente a isso. Agora, dizer como eu vejo que foi um Chaves completamente diferente, não sei, eu consegui ver ontem no Desportivo Chaves defeitos antigos. Por exemplo, eu vi ontem o Desportivo Chaves Para trás e para os lados. para trás e para o lado, quando tinha que dar profundidade, quando tinha que dar... É um dos fatores que, na minha opinião, Tem Vítor obrigatoriamente Campelo de tem melhorar. que, obrigatoriamente que corrigir, é dar verticalidade ao futebol da equipe. É que o Chaves não pode chegar com a bola ao meio campo ou à zona meio campo ofensivo do adversário e passar a bola para trás. O objetivo é chegar ao gol, temos que E encontrar os caminhos. aproveitar para- a velocidade dos extremos, coisa que não se tem feito Ontem, ultimamente. ontem também não vimos isso bastantes vezes, pelo menos aquilo que nós esperamos que seja capaz de verificar. Mas nota 3 para Vítor Campelos. Como Quem te é o disse. homem do jogo, Sebastião? Difícil. Foi difícil, eu vou te dizer que foi difícil. Nós falamos sobre isso ontem. Tive ainda. 2 ou 3, mas eu vou eleger o João Correia. Muito bem. Comungo da tua opinião, até porque foi decisivo no lance que provavelmente ele deu o corpo às balas. Vamos então começar pela análise aos jogadores e começamos, claro está, pela baliza. Nota para Paulo Vítor. Nota 3 para Paulo Vítor, viu aos 7 minutos, apanhou um grande susto, um valente susto naquele remate de Diogo Mendes ao poste. Depois, só aos 70 minutos, é que de facto foi chamado a intervir num remate de Tiago Araújo do lado esquerdo, com a bola a descrever um arco, foi, diria mesmo que foi a intervenção de maior grau de dificuldade. De resto, um jogo perfeitamente tranquilo. Nota para João Correia. 3 para João Correia, deu muita profundidade, já disse, que para mim foi o melhor jogador do Desportivo Chaves, deu bastante profundidade ao flanco. Depois tem aquele lance aos 60 minutos que foi determinante para o Chaves manter a baliza a 0, e deixa-me dizer que essa é mais uma nota de destaque da estreia de ontem de Vítor Campelos, é que muitos jogos depois o Desportivo Chaves manteve a baliza a 0, isso é de destacar, e tinham-me dito que Vítor Campelo é um treinador que gosta primeiro, e bem na minha perspectiva, de defender e só depois de atacar, porque de facto se os defesas ganham campeonatos enquanto os avançados ganham jogos. Vamos para os centrais e começamos por Vasco Fernandes. Nota 3 para Vasco Fernandes, um jogo tranquilo, em que o capitão não, neste caso jogou ao lado do capitão, não teve muito trabalho por fazer, mas tudo aquilo que fez foi bem feito. Agora sim para o capitão Rocha. Nota. 3 para Rocha, puxou dos galões quando foi preciso e num jogo que não teve grande exigência para o setor defensivo, para o eixo central, e cumpriu. João Reis. 3 para João Reis. João Reis fez, na minha opinião, uma boa primeira parte, teve a melhor oportunidade desse período, com aquele remate à trave aos 23 minutos. Depois, na etapa complementar, notou-se claramente que, a determinada altura em que o João Reis faltou claramente a profundidade, e estes são os vícios antigos. Houve pelo menos 3 ou 4 vezes, mesmo ali à nossa frente, que a equipa pedia que João Reis fosse para a frente, João Reis travava e colocava a bola na zona defensiva, nos centrais. Eu vi, inclusive, vezes que a bola até chegou ao guarda-redes. E não fosse isso, penso que João Reis também poderia ter, mantendo a bitola que teve nos primeiros 45 minutos, poderia ser um candidato ao homem de jogo. Muito bem, vamos para a linha média. Podemos começar mesmo por Bachi. Nota para Bachi. 2 para Bachi. Eu acho que Bachi, eventualmente, até pelo que fez, poderia merecer o 3, mas vai ter que ser penalizado porque aos 20 minutos tem que fazer gol. Naquele recarga tem tempo e espaço para, pelo menos, chutar à baliza e obrigar o guarda-redes a intervir. Isso também demonstra, de certa forma, a falta de confiança que este jogador está a atravessar. Ele que aos 13 minutos criou a primeira situação de gol e depois que aos 51 minutos colocou a bola redonda para Jonathan Toro poder fazer o gol. De qualquer das formas, acaba por ser se calhar demasiado, mas vou penalizar Bates por aquele lance aos 20 minutos em que, na minha perspectiva, tem que fazer pelo menos mais e melhor, tem que chutar à baliza. Muito bem. Nota para Nuno Coelho. 3 para Nuno Coelho. É um jogador, é como o algodão, não engana, dá pouco nas vistas, mas está sempre lá no sítio certo. Nota para João Teixeira. João Teixeira,
Outra dúvida. João Teixeira é de facto outra dúvida. O Chile entre o 2 e o 3, acabei por lhe dar o 3, um 3 puxadinho pelas orelhas, porque é de facto um jogador com qualidade, dá critério ao jogo do Desportivo Chaves. Ontem jogou mais numa zona central, teve uma excelente oportunidade na segunda parte, aos 53 minutos, a sorte não esteve com ele, mas que é o problema dele ter feito a formação no Benfica. Em termos defensivos, é um jogador que tem muito, mas muito que crescer. É verdade que ele jogava no Benfica, toda a formação no Benfica, em que as preocupações defensivas praticamente não existiam. O Benfica eventualmente dava 5, 6 todos os dias, era sempre a equipa de posse de bola, a equipa que ia para cima dos adversários. Mas a verdade é que nestes anos em que está no Desportivo de Chaves, ele nota grandes dificuldades em termos defensivos, embora isso tenho que reconhecer, ele esta época esteja diferente em termos de compromisso com a equipa, mas ontem vi-se diversas vezes o espaço que ele dava nas suas costas e que permitia o Benfica colocar ali gente. É um jogador, é um aspecto que ele tem que rever, porque acho que a qualidade que está lá, acho que está lá a qualidade e indiscutivelmente, acho que João Teixeira em termos de qualidade técnica é dos jogadores que melhores qualidade tem, e eu recordo em relação a João Teixeira, uma entrevista recente de Rui Vitória, que a primeira vez que o viu jogar, disse que João Teixeira deslizava no campo, mas nós em Chaves ainda nunca o vimos deslizar. Vimos-o deslizar para outros patamares, não para o patamar exibicional que Rui Vitória pensava dele, e aliás o próprio Rui Vitória há 15 dias, numa entrevista que deu ao Canal 11, dizia que apostava todas as fichas numa grande carreira de João Correia. Infelizmente para o João Correia João Teixeira não se veio a concretizar. Nota para Niltinho. Nota 2 para Niltinho. O Chaves precisava do Niltinho a criar desequilíbrios. A verdade é que ele raramente conseguiu passar pelo seu marcador direto e, muito sinceramente, olhando para os apontamentos, olhando para o jogo, não me recordo de uma única vez que Niltinho fosse à linha de fundo e tivesse efetuado um cruzamento. Agora a nota para aquele que jogou atrás do ponta de lança, Jonathan Toro. 2. Nos furos abaixo daquilo que tem feito nas últimas partidas, tem que ser penalizado, porque ele teve duas boas oportunidades, aos 51 minutos naquele cruzamento de debate tinha que fazer melhor, e depois aos 66 minutos, quando aparece isolado sobre a meia esquerda, também tinha que fazer melhor. Mas foi provavelmente das exibições menos conseguidas de Jonathan Toro com a camisola dos Chaves. Nota para Roberto. 2 para o Roberto. O Roberto, eu sempre digo, acho que ponta de lança é o jogador que mais depende do volume de jogo, da forma como é servido pelos seus colegas. E a verdade é que ontem não foi servido. Ele ontem não foi servido, e a prova disso é que na jornada anterior foi servido duas vezes fez estragos na defensiva do Varzim. Ontem nunca foi servido, de tal forma que ele baixou várias vezes para ter bola. Diria que o lance de maior destaque de Roberto terá sido aquele lançamento lateral aos 56 minutos que isolou o Jonathan Toro. De qualquer das formas, deixa-me dizer que na altura em que Roberto saiu, e se fosse treinador, não o teria substituído, eu diria, teria mantido em campo o Roberto, teria adicionado também o William. Muito bem, já falaste nele, mas desta vez as substituições aconteceram um pouco de forma mais tardia. Pedia-te então que que dês a tua nota e podemos começar, por exemplo, pelo Zé Tiago. Deixa-me só falar relativamente às substituições tardias, penso que isso também veio um pouco ao encontro do fraco conhecimento que ainda que o Vítor Campelos tem desta equipa. E aqui dizer uma pecha que o Desportivo de Chaves tem, penso que na sua estrutura, penso que o Chaves deveria manter como um técnico residente, um técnico da casa, aquilo que se chama técnico de casa, e eu olho... Como teve durante algum tempo o Carlos Pires. Sim, como teve Carlos Pires, mas não falando de Carlos Pires, eu vejo aqui para a cidade de Chaves, não vejo para a cidade de Chaves, e não tem que ser forçosamente a cidade de Chaves, obviamente, mas olho aqui para a cidade de Chaves, há ex-atletas do Desportivo Chaves que podiam desempenhar essa missão e estar naquele período de transição, como esteve Tiago Castro e também o Pinheiro, penso que é Rafael Pinheiro, o jovem de Mirandela. Penso que o Chaves terá que, no futuro,
rever esse aspecto e manter na sua estrutura técnica alguém que seja residente. Possa fazer o elo de ligação à equipa seguinte. Possa fazer o elo de ligação, alguém que seja permanentemente, e eu não vou citar nomes, mas certamente tu sabes, os espectadores sabem, antigos jogadores, alguns deles que envergaram a braçadeira de capitão, que defenderam sempre os valores do Desportivo Chaves, que poderiam perfeitamente integrar esta estrutura técnica, não só de Vítor Campelos, mas da que vem. E se reparares... Residentes no clube. É, um treinador residente do clube, como tu falaste há pouco do Carlos Pires. Relativamente a Zé Tiago, entrou numa fase difícil, entrou a 20 minutos do fim. Não, curiosamente, tanto ele como o William entraram na fase em que o Desportivo Chaves começou a não ser o dono do jogo, ou se quiser, o jogo a ser mais equilibrado e ser mais disputado na zona intermediária. E nota 2 para Zé Tiago, mas dizer em relação a Zé Tiago, ainda estou à espera de ver o Zé Tiago, o grande Zé Tiago, porque aqui em Chaves temos visto sempre um Zé Tiago muito pequenino, e não sei se agora mudamos de treinador, o Chaves mudou de treinador, constava-se nas redes sociais, e está muito treinador de bancada, que a culpa era do anterior treinador, que não tirava proveito de Zé Tiago. A verdade é que se há jogador que não se pode queixar de falta de oportunidades, é Zé Tiago. Jogou a 6, jogou a 8, jogou como interior direito, jogou como interior esquerdo, jogou como segundo avançado. Se há jogador que não se pode queixar por falta de oportunidades, Carlos Pinto, é Zé Tiago. Muito bem. Nota para o William. Nota 2 para o William, naturalmente. Ele é um jogador muito batalhador, um jogador que dá tudo o que tem em prol da equipa e, tal como o Zé Tiago, também entrou numa fase em que o balão da equipa já estava na fase de crescente. Depois temos, tu tens aquele princípio, mas eu tenho de dizer a nota de Guedes. Não vou atribuir Guedes, jogou 6 minutos, não vi nada de especial, também era impossível. Aliás, eu avanço já também para Nicolás, também não vou atribuir nota, porque entraram a 2 minutos do fim. Diria que em circunstâncias normais, antes dir-se-ia que o Chaves estava a querer ganhar um ponto, porque são substituições para queimar tempo. Para queimar tempo. Mas penso que não foi essa a perspectiva de Vítor Campelos, certamente. Não foi feliz, mas diria que é o tal aspecto do treinador ainda não conhecer bem os cantos à casa. Não conhece bem os cantos à casa e vamos ver o que é que vai dar. Muito bem, vamos avançar um pouco mais. Sebastião, pedia-te para, e já agora, e uma vez que o futsal também está em grande, o futsal feminino, na fase de manutenção, o Desportivo de Chaves soma e segue. Queres fazer alguma referência a isto? Não, só dizer-te que, de facto, tem sido um campeonato excepcional da equipa dirigida por Ruth Carvalho, 3 jogos, 3 vitórias. É bom, o Chaves quer estar mais desafogado relativamente à temporada transata, e tudo indicia que este ano não vai passar pelas dificuldades que passou o ano anterior e que a manutenção irá ser obtida com alguma tranquilidade. No entanto, alerta-se que isto é só o começo. As coisas são como acabam e não como começam. E esta equipa vai ter que manter a atitude, ter os comportamentos que teve até agora e, sobretudo, manter os bons resultados positivos. Depois, também deixar uma alerta que, se eventualmente, Deus esteja com esta equipa e que aconteça o mais tarde possível, se eventualmente surgir uma derrota, que nessa fase da derrota não entrem em depressão, como agora também não devem entrar em euforia. Penso que o equilíbrio deverá ser presente nesta equipa, que, pelos resultados, até porque nós não temos acesso aos jogos, tem de facto vindo a demonstrar que tem qualidade para se manter na elite do futsal português. Muito bem. Agora, em nota de conclusão para o nosso programa, pedia-te, Sebastião, que fizesses a tua análise aos resultados deste fim de semana da Série A do Campeonato de Portugal. Foi mais um fim de semana negativo para as equipas do Alto Tâmega, altamente negativo. Esse sábado estive a ver, até foi a primeira vez que tive a hipótese de ver o Vidago, às vezes tenho comentado com base no resultado. A primeira parte, embora possa até dizer que houve algum ascendente da equipa do Vianense, a verdade é que o jogo esteve equilibrado. Depois o Vidago tem 6 minutos fatais. 6 minutos na reentrada após o intervalo em que sofre 2 golos, que colocam em claras dificuldades a equipa de Vítor Gamito. Mesmo assim conseguiu reagir, chegou ao golo
chegou ao golo e esteve sempre na discussão do resultado até aos instantes finais, porque a equipa do Vianense, quando sentenciou a partida, é no último lance do desafio, numa altura em que a equipa do Vidago estava à procura de pelo menos Toda balançada para o balanceada ao ataque, toda à procura de pelo menos conquistar um ponto. Agora, não deixa de dizer que este resultado, apesar de ainda manter o Vidago na zona, certamente, que os vidaguenses querem que aconteça no final da época, começa a ser um alerta e, digamos, que começam a tocar as campainhas e o próximo jogo pode ser determinante e vamos esperar que o Vidago vença o Reduto, porque o jogo em casa, porque vencendo pode dar um passo importante. Relativamente ao Juventude de Pedras Salgadas, que está a fazer uma boa recuperação sobre o comando de Andrés Madrid, dou um passo atrás com esta derrota no Maria da Fonte, mas está muito melhor que há umas jornadas atrás. Nesta altura já começa, digamos que, a ver a praia, quando estava a naufragar aqui há um mês, pelo menos há um mês antes da chegada de Andrés Madrid, estava completamente a naufragar. Nesta altura já as esperanças estão renovadas, que a manutenção é possível, que a manutenção está ali ao alcance. Outro mau resultado, e digo um péssimo resultado, foi para a equipa de Montalegre, a equipa de Montalegre que perdeu no Vimioso. O Vimioso, que a semana passada tinha sido um aliado das outras equipas ao vencer no Reduto do Cerveira, desta vez roubou pontos, pelo menos 2 pontos à equipa do Montalegre, que de certa forma veio complicar o seu objetivo de ficar nos 5 primeiros e de lutar pela terceira liga. Aqui, relativamente ao Montalegre, dizer as palavras que eu vi nas redes sociais do ponta de lança, penso que é o ponta de lança Vilmar, ele que foi o autor dos 2 golos, que diz que nesta altura do campeonato empatar para o Montalegre, uma equipa com objetivos, é como se seja uma derrota. E de facto foi. Sobretudo se olharmos em linha de conta e verificarmos os outros resultados. Que o Vimioso, além dos outros resultados, que o Vimioso era a última equipa, o último classificado, que joga sempre fora, jogou no São Sebastião e em Mirandela, e que de certa forma poderia facilitar a vida ao Montalegre. Não aconteceu. A equipa de José Manuel Vieira está a atravessar um mau momento, mas a qualquer altura pode virar a página e regressar aos resultados positivos. Mas tal como para o Vidago, também soaram os alarmes ali para a equipa barrosã. Muito bem, foi feita a análise desta semana. Do Estádio para o Estúdio despede-se aqui esta semana. Para a semana estamos de regresso, provavelmente noutro formato, outra vez, até porque o Sebastião vai estar uma vez mais à distância. Até lá.